Salve, salve planaltas! Eu sou o Leandro Dantes, este é o nosso canal Before Jace, que agora conta com duas parcerias, Multiverso Cards e KinoN Cards, que também trabalha com playmats. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui na telinha meu cupom de desconto, onde vocês vão ganhar 10% de desconto nas compras realizadas na KinoN Cards e KinoN Mats. Enfim, agora vamos àquilo que interessa. Guerra dos Dragões Anciões. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo adora conhecer um pouco mais sobre essa guerra, sobre os 5 dragões anciões que sobreviveram, principalmente o Planinauta Nicobolas, que todos adoram, ou a grande parte, maioria do povo adora o Nicobolas, conhecer a história dele, como ele virou Planinauta e assim por diante. Mas o que pouquíssima gente conhece é que, além desses 5 dragões anciões, existe a possibilidade de ter existido um 6º dragão ancião, também sobrevivente da Guerra dos Dragões Anciões. E para falarmos um pouco sobre este possível sobrevivente da Guerra dos Dragões Anciões, temos que falar sobre a vida em particular de um deles. Vocês sabem que dentre os 5 dragões anciões sobreviventes da guerra, nós temos Nicobolas, Arcades Saboth, Cromwell, Hywel, Vaevictis Asmode e Palladia Mor. Destes 5 dragões anciões que sobreviveram, 4 eram irmãos. Vaevictis não era irmão de nenhum deles, era apenas considerado como primo. E entre estes 5 dragões sobreviventes, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Cromwell. Por quê? Porque a história, a pequena e curta história deste 6º dragão ancião envolve a vida de Cromwell. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Tudo isso que nós vamos abordar hoje aqui é considerado um lore pré-revisionista. E o que é um lore pré-revisionista? É tudo aquilo que foi escrito, que saiu, seja livro, HQ, artigo, que saiu antes do advento de Gerard. Tudo que saiu antes da saga dos Bons Ventos é considerado pré-revisionista. Aquilo que saiu após a saga dos Bons Ventos é considerado como pós-revisionista. Isso quer dizer o quê? Aquilo que é pré-revisionista não é considerado canônico para o Wizard. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre estes aspectos da guerra, sobre este detalhe, sobre a vida de Cromwell, que você não vai encontrar em artigos atuais. Por quê? Porque a Wizard não considera canônico, então para ela tanto faz como tanto fez. Então vamos lá. Cromwell Hywel. Cromwell, dentre os dragões anciões, ele era um dos poucos dragões ali que não havia interesse em guerra, não havia interesse em matança, não havia interesse entre caçadas. Ele era um pouco semelhante a Ugin, com uma grande diferença. Enquanto Ugin tinha um grande interesse em conhecer e explorar o mundo, Cromwell tinha bastante interesse em conhecer a humanidade, em conhecer os aspectos humanos, as fragilidades, as paixões humanas. Ele tinha essa paixão, essa fixação que era tão grande nele em conhecer mais do ser humano, que ele conseguiu desenvolver, ele criou um feitiço onde ele conseguia transformar a forma dele de dragão para uma forma humana. Assim ele poderia viver entre os homens, assim ele poderia conhecer, andar e explorar mais, porque isso fascinava muito os olhos de Cromwell. Conhecer a fragilidade, como as paixões humanas nos levavam à guerra, levavam os homens a se matarem, a conhecerem, a buscarem aperfeiçoamento. Após a Guerra dos Dragões Anciões, nós vamos se deparar ali com 3 HQs antigas que mostram, que fazem aparecer um pouco do Cromwell, onde ele aparece ali nessas 3 HQs. E a primeira que nós vamos ver é onde mostra ali Cromwell vivendo dentro de uma caverna com sua irmã Palladia Mor. E segundo a lenda dessa HQ, eu vou chamar de lenda porque como não é uma coisa canônica, podemos considerar como se fosse uma lenda. E o que essa lenda diz? Ela diz que, um certo dia, uma criança adentrou aquela caverna onde vivia Cromwell e Palladia Mor e se encontrou com os dragões anciões. Mas aquela criança não teve medo. Ela não ficou ali amedrontada, correu, chorou.
Pelo contrário, ela sentou-se ali e ficou horas conversando com o Chromio. Palladia Mors, que era totalmente voltada para a carnificina, para a matança, e olhava os humanos apenas como carne, ficou revoltada e, no acesso de raiva, ela atacou a cidade onde vivia aquela criança. E Chromio, como amava muito os humanos, ele lançou um feitiço onde ele conseguiu aprisionar sua irmã. Ele conseguiu aprisioná-la, lançando um feitiço, e conseguiu colocá-la e prendê-la no chão. Ela ficou ali presa por estacas. Chromio então decide ficar vivendo de uma forma humana naquela cidade, para que assim ele pudesse proteger os humanos e ficar vigiando a prisão da sua irmã Palladia Mors. E o que acontece com o passar do tempo? O primo deles, Vaevectis Asmode, que estava numa forma de dragonete, ele, devido a um feitiço de um planinauta bem antigo, Vaevectis ele começa ali a manipular um lorde, ele começa ali a incitar um lorde a cavar. Ele queria que ele cavasse ali onde estava presa a Palladia, porque Vaevectis sabia que somente sua irmã tinha poder suficiente para romper com aquele feitiço do planinauta. Começa a manipular ali aquele lorde, que era Lord Ronald, e leva-o a começar a cavar. E os homens dele cavam até que Palladia Mors se liberta. E nisso ela jura, vingança contra os homens, jura vingança contra aquela cidade, reúne uma tropa de mortos-vivos, reúne uma tropa de orcs e vai à guerra contra as tropas de Lord Ronald. E o que acontece enquanto isso? Chromio, que estava na forma de homem ali, cujo nome dele era Ham, ele se nega a enfrentar Palladia Mors. Mesmo após a insistência da filha do Lorde, que estava apaixonada por ele, queria que ele ajudasse, e ele se recusa veemente a lutar contra sua irmã. Ninguém sabe se era por causa que havia algum pacto entre eles, ou alguma coisa do tipo. Mas enquanto os homens estão lutando contra as tropas de Palladia Mors, Vaevectis, que estava aprisionado na forma de um dragonete, consegue voltar ao normal graças a um feitiço que ela lança sobre ele. Ele volta ao normal, volta à forma de dragão ancião e vai enfrentar Chromio, que foi libertado da sua forma ali de humano graças a um feitiço conjurado pelo mago Arcos. E Chromio, na sua forma de dragão ancião, parte para cima de Vaevectis. Mas Chromio nunca foi um dragão voltado para a guerra, para a brutalidade. Ele sempre foi um pouco semelhante a alguém. Em seu pequeno duelo, ele começa ali a incitar a mente de Vaevectis e diz para ele que após toda aquela guerra, após todo aquele confronto, Palladia Mors ia matar Vaevectis. E Vaevectis acaba acreditando nas palavras de Chromio. Então ele para de atacar Chromio e vai enfrentar sua irmã, que simplesmente desfaz o feitiço que jogou nele e transforma de volta numa forma de dragonete. E parte para cima de Chromio, e os dois dragões anciões ali começam a um duelo. E enquanto os dois estão naquele debate, naquele duelo, naquela luta, a filha do Lord Ronald conjurasse um feitiço e abaixasse a guarda dela. Isso permitiu com que Chromio lançasse de volta ali aquele feitiço e aprisionasse Palladia Mors de volta ao chão. E ao final daquela HQ, Chromio volta a viver na caverna onde ele estava. Porém, a filha do Lord Ronald, que estava apaixonada por ele, procura a caverna, vai até ele e diz que o ama, que queria continuar com ele mesmo naquela forma de dragão. Mas Chromio sabia que aquilo seria uma coisa impossível. E ele parte e deixa a filha do Lorde para trás. Esse é o final da primeira HQ. A segunda HQ mostra ali o nosso conhecido e adorado Dakkon Blackblade. E mostra a história dele, como ele ficou preso ali devido a um feitiço, porque o invocaram. E Dakkon Blackblade era um planinauta. Ele não conseguia transplanar, ele ficou preso em Dominaria, ficou preso em Corondor. Tudo isso eram maquinações de uma planinauta antiga chamada Jihada. Jihada queria, na verdade, ali o poder de um dragão ancião. Ela queria a essência do poder de um dragão ancião e queria prender Dakkon Blackblade. Porque ela queria transformá-lo num marionete. E por que ela queria transformar Dakkon Blackblade num marionete?
Porque lembre-se que naquele período, naquela época, a ideia de Magic era o quê? Um embate entre magos, onde você invocava criaturas para lutar por você. Então Dihada cria esse plano, ela arquiteta todo este plano para que Dekon fosse até ela. E quando eles se encontram, o que ela faz? Ela invoca Chromio para lutar contra ele. Só que é aí que aparece nosso suposto sexto dragão ancião. Porque Chromio não apareceu sozinho ali. Ao lado dele estava outro dragão, Pyro, que era companheira de Chromio Ruel. E naquela história, naquela HQ, Dihada diz que os dois eram dragões anciões. E tanto Dihada quanto Dekon Blackblade reconhece que Pyro também era um dragão ancião. Lembrem-se que quando houve o retorno de Dominária, quando falaram da Blackblade, quando reencontraram, quando a Cabala reencontrou o Blackblade e os sentinelas foram atrás daquela lâmina porque acreditavam que ela poderia acabar com o Nicobolas, qual foi a lenda que levou todo mundo a caçar essa espada? A lenda dizia o quê? Que Blackblade conseguiu matar um dragão ancião. E se você procurar em artigos, em escritos, em HQs antigas, o único dragão ancião que foi morto por aquela lâmina foi Pyro. Chromio não morreu pelaquela lâmina, porque durante ali a batalha, mesmo o Dekon Blackblade conseguindo aprisioná-lo, ele consegue se libertar, Chromio se liberta do feitiço, consegue fazer ali um feitiço e teleporta o Chromio para algum outro lugar. Ninguém sabe para onde ele foi, ficando apenas Pyro ali para confrontá-lo. Então Pyro foi o único dragão morto pela Blackblade. Então, segundo isso, nós podemos acreditar que Pyro foi o sexto dragão ancião. Mas, como eu falei, estes artigos, todas essas fontes, esses conhecimentos que nós temos, que são pré-revisionistas, não são considerados canônicos. E por não serem considerados canônicos, existe toda essa divergência em testar realmente se Pyro foi um dragão ancião ou se ele foi considerado um dragão ancião inferior. Alguns dizem que ela possa ter sido entrado nessa classificação de dragão ancião inferior, e outros acreditam que realmente não, ela foi ali o sexto dragão ancião sobrevivente da Guerra dos Dragões Anciões. Então no final dessa HQ que mostra ali a batalha de Dekon Blackblade, ele consegue ali matar Pyro, cuja essência foi absorvida por essa planinauta de Dihada. Esse é o final da segunda HQ, onde aparece o Chromio. E para encerrar essa parte, nós vamos mostrar como foi o final, o fim da vida de Chromio Ruel. Na terceira HQ onde ele aparece, é uma HQ da Era Glacial, que mostra ali um encontro de planinautas. Não vou dizer agora o porquê deste encontro, o que levou esses planinautas a se encontrarem. Dizer apenas que entre estes planinautas, um deles era Tevesh Szart. E o que acontece? Esses planinautas se reúnem na Lua Nula, em Dominária, e quando eles se reúnem, ao lado de um deles estava Ravidel, e junto de Ravidel estava Chromio. Chromio era o melhor amigo de Ravidel, que futuramente tornou-se quem? The Battle Mage, um vilão muito conhecido pela galera old school, porque ele fez parte de toda a saga de Jared Cartalion. E a história dele ali, o final da saga do Battle Mage, ela terminou no antigo jogo do PS1, que era o jogo do Magic, do PlayStation 1. Então o que acontece nesse encontro de planinautas? Um desses planinautas acaba matando o Chromio em um duelo. Ravidel, revoltado, tenta ali revidar e parte para cima desse planinauta, mas como ele era apenas um discípulo de um mago, ele acaba sendo morto. No final, dois planinautas aparecem e decidem reviver Ravidel. Mas aquilo que parecia um ato de bondade, de generosidade, provou-se sendo inútil, porque Ravidel ressuscitou e ficou revoltadíssimo, ele ficou indignado, porque ele ressuscitou e o seu amigo Chromio, o seu amigo dragão ancião,
não sobreviveu. E ele jura a vingança contra todos os planinautas. Então, pelo fato de ele ter sobrevivido, o fato de ele ter voltado à vida, transformou Ravidel no Battle Mage. Bem, gente, chegamos até o final de mais um vídeo do nosso canal. Se você chegou até o final aqui, dá aquele joinha, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de comentar, dê sugestões daquilo que possamos abordar em vídeos futuros, que nós vamos estar analisando cada comentário, cada sugestão de vocês aqui. Forte abraço e até a próxima, Planinautas!